Houve um encontro de Jesus com alguém que acabou saindo triste da conversa. Como é que isso é possível? De fato, a história do jovem rico, que talvez você conheça, que termina com a célebre frase: é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. É esta conversa que acaba parecendo onde Jesus é muito duro com aquele homem, na verdade tem um traço de misericórdia que eu quero convidar você a descobrir nesse momento. Aquele homem que se aproxima de Jesus, ele começa, segundo a narrativa de Lucas, dizendo: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Na verdade, esse é o sonho de todo mundo, né? Ser eterno, ter a vida eterna. E ele chega ali aparentemente cheio de boas intenções, se aproximando de Jesus. Mas pensa bem, é muito comum que a gente se encontre e procure a Deus só nos momentos que nos faltam, ou seja, só querendo coisas para aquele momento específico. E esse homem, ele chega com um pedido que é comum a muitos: vida eterna, eternidade, perdurar. Como é que eu faço para conseguir isso aí que você está falando? Talvez ele não tenha entendido muito bem aquilo que Jesus dizia, mas ele sabia exatamente aquilo que ele queria. Ele queria aquilo que Jesus estava falando. E era muito bonito, de fato. Todo crescimento espiritual, ele implica em deixar. Existem momentos em que nós temos que fazer certas opções em obter aquilo ou não, em ter aquilo ou não. Nós não podemos ser e termos tudo. E isso é um processo da fase adulta e espiritual, inclusive. Uma criança berrenta, ela acaba achando que ela pode tudo e que ela precisa de tudo. E se os pais dão tudo, eles mal acostumam essa criança a querer tudo e achar que ela não tem limite para as coisas. Espiritualmente, é mais ou menos a mesma coisa. Existe uma fase na nossa vida onde nós ouvimos e achamos que nós podemos e conseguiremos tudo. Só que Deus, pedagogicamente, Ele não trata assim conosco, como os pais não tratam assim com seus filhos, os bons pais. E Deus, como um bom pai que é, Ele tem este cuidado de misericórdia de não nos dar tudo aquilo que pedimos. É fato. Existe a passagem que diz que tudo aquilo que nós pedimos, Ele nos concede. Mas com o andar da nossa vida e o crescimento da nossa fé, inclusive, a gente vai entendendo que nem tudo aquilo que a gente pede, Ele nos concede. E sim, nos dá de acordo com aquilo que é uma necessidade nossa e é também aquilo que nós precisamos para o momento. Muitas vezes com nãos, com negativas, aquilo que nós queríamos, Ele nos mostra outros caminhos. Mas esse jovem, este homem que se aproxima de Jesus com tantas coisas bonitas, porque ele até diz: nossa, mas isso tudo eu tenho feito. Quando Jesus o indaga, não adulterarás, não cometerás, não matarás, ele diz: isso tudo eu tenho observado. Outro detalhe importante, pode ser, suponho eu, que esse homem já estava pronto, ele se achava pelo menos pronto. Não preciso de mais nada. É a típica conversa daquela pessoa que diz: não preciso pedir mais nada porque eu já tenho tudo. Para que você quer rezar? Ah, não, eu só tenho a agradecer, não tenho que te pedir nada. E é com este coração orgulhoso, soberbo, que se aproxima esse homem de Jesus. E talvez aí esteja a chave daquilo que Jesus vai dizer lá no final. Esta sua riqueza, ele se achando pronto e autossuficiente. Muitas vezes nos aproximamos de Jesus com esta autossuficiência, achando que só precisamos de um pouco dele. E é com este coração que este homem, que esse jovem, sem saber, se encontra diante de Jesus. Mestre, bom mestre, o que eu preciso fazer para obter essa tal vida eterna que o Senhor está pregando? Ali, como alguém que é acostumado a ter tudo nas mãos, porque é assim, né? A gente sabe, quando a gente tem dinheiro, parece que as coisas vêm, os amigos aparecem, as pessoas obedecem, as portas se abrem. E este homem, acostumado a isso, achava que ele não precisava de mais nada, a não ser daquilo que Jesus ia dizer para ele: vem comigo, vamos junto. Às vezes nós nos encontramos assim, procuramos Jesus desta forma, achando que Ele vai somente suprir algo na nossa vida que nós estamos necessitados. E não, Ele quer ser o tudo. E é esta oferta que Ele faz quando Ele diz a esse jovem: vai,
vende tudo que você tem, divide com os pobres, depois me segue. Assuma-me como o seu tesouro, como o maior tesouro que você gostaria de encontrar. Assuma-me como seu tesouro. E esse convite é feito também aos outros discípulos, aos apóstolos, aquelas mulheres que o seguem. Esse jovem, ele queria uma fórmula pronta. Ele queria algo que apenas fosse algo para ele colocar ali, na sua prateleira, ali, como um adereço de uma boa espiritualidade. Não se engane. Deus, Jesus, não quer ser para a sua vida apenas um adereço. Ele quer ser o seu tudo, o seu todo. Não dá para colocá-lo à sua vida profissional, colocá-lo à sua vida sentimental, agregá-lo a uma situação. Ele precisa ser a base de tudo. A sua espiritualidade necessita ser a base de tudo. E esta era a grande misericórdia que Jesus oferecia para aquele homem. É comum a gente ouvir que aquela pessoa é tão pobre, que só tem dinheiro. E era exatamente esta pobreza que este homem vivia. A afirmação dita por Jesus ao final desta passagem, deste recorte da Bíblia, que está em Lucas 18, você encontra ali no finalzinho do Evangelho de Lucas 18, também encontra em Mateus e Marcos, os Evangelhos sinóticos. Você vai perceber que é um ato de misericórdia de Jesus. E ele vem caminhando nos trechos anteriores até chegar a esse momento desse encontro de alguém que não é chamado por Jesus, mas se coloca à disposição. É bem verdade que ele queria uma resposta que o agradasse, que o acalentasse, porque era com isso que ele estava acostumado. E às vezes nós achamos que Deus tem que fazer isso conosco sempre, porque é o que a gente escuta e é o que se prega. Mas naquele momento, o acalento de Jesus vem de uma forma diferente. Eu vou ser o seu tudo. Portanto, não tem como agregar a Deus as nossas vidas e manter aquilo que nós temos como maior tesouro acima dele. É importante. Talvez aquele homem tenha saído dali infeliz, triste, porque ele gostaria de uma resposta mais adequada àquilo que ele gostaria. Mas não foi só ele que saiu triste. Jesus também, ao afirmar que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha e o rico entrar no reino dos céus, ele não fala isso com desdém. Há uma tristeza também em Jesus que gostaria sim que aquele homem, que aquela pessoa estivesse próxima dele. Talvez aqui você entenda por que muita gente se afasta de Deus, porque quando Ele nos pede algo, Ele nos pede alguma renúncia, nós não temos coragem. Nós largamos tudo, nós nos entristecemos. E talvez você saiba, inclusive, da razão da tristeza do seu coração, das coisas que são riqueza para você e você não quer abandonar, não quer deixar. Não é deixar de uma maneira negativa, mas deixar por um bem maior. E aqui, o convite para nós, nesse momento, é viver a alegria de estar com aquele que é a fonte de toda a alegria. Aquele jovem, ao sair sem palavras, entristecido, ele não sabia aquilo que ele estava deixando, aquilo que ele estava negando. Talvez se ele soubesse a grande alegria que é ser de Deus inteiramente, sem necessidade de mais nada, talvez ele estivesse ao lado de Jesus. Mas aqui falando de nós, falando da nossa realidade, a gente escuta dizer que o rico não entra no reino dos céus, mas de que riqueza Jesus está falando? Do apego, porque sim, é muito difícil alguém que queira conquistar. Jesus para ele vai ser só mais uma conquista, só mais uma aquisição. Só me falta isso para eu colocar ali na minha prateleira. Eu não sou espiritual, então eu quero comprar essa parte espiritual. A gente compra um monte de coisa para tentar ser melhor. E aquele homem ali estava, obviamente, eu tenho dinheiro, eu quero o melhor, então eu vou atrás do melhor, que é Jesus aqui para me ensinar
essa coisa aí de espiritualidade para entrar no reino dos céus. Tome cuidado. Deus não é comprado, espiritualidade não é comprada, é vivida. E para aquele homem exclusivamente, este é o chamado específico. A gente vai ver na sequência, inclusive, desse trecho, que há um outro caso de um homem de posses, que é Zaqueu, que acaba cedendo e dividindo os seus bens com os pobres. Ao final da leitura de Zaqueu, ele fala: vou dividir o quádruplo daquilo que, se por acaso eu tenha lesado alguém, aos pobres. E aí ele escuta, inclusive, hoje a salvação entrou na sua casa. Que tipo de resposta você tem dado a Deus? Que tipo de abordagem você tem feito a Deus? Aparentemente esse homem vai bem intencionado. Aparentemente este homem chega ali com o coração aberto. Bom mestre, o que devo fazer para obter a vida eterna? Talvez você esteja assim. Bom mestre, o que devo fazer para obter a vida eterna? Já tenho feito de tudo, já tenho realizado tanta coisa, já renunciei a um monte de coisas, já não peco grandemente mais, nem gravemente, não causo mal a ninguém. O que agora me falta para eu ter a vida eterna? Pai, vende tudo aquilo que você tem, recomeça, reinicia o seu processo e depois vem e segue-me. Está disposto a isso? Está disposto a viver esta alegria hoje? E talvez não seja ela literal de vender tudo, não, mas de ter claro que Ele precisa ser o centro da sua vida e não uma parte, uma parcela. A espiritualidade como base da nossa vida, a busca por Deus, a busca de estar ao lado de Deus, não como uma parcela da semana, de uma hora onde você vai ao templo, vai à casa de Deus, mas isso em todo o seu dia a dia. Esse é o convite que eu estou te fazendo hoje. Muda esta mentalidade de que é sempre duro, é sempre difícil, é sempre doloroso, é sempre negativo, é sempre ruim. É uma alegria trocar tudo por aquele que é tudo. E Ele quer ser tudo na sua vida, na minha vida. E por isso, nesse momento, eu convido você, se você quiser, a orar comigo, para pedir que Ele seja o nosso tudo. Sim, Senhor, seja o tudo nas nossas vidas. Nós nos abandonamos em Ti, pedindo que seja o tudo na nossa vida, integralmente. Nós não queremos colocar-Te como um adereço ou como algo que nos falta. Nós Te queremos como o nosso tudo. Amém.